Boa sorte, divirta-se e não morra, né, principalmente. Mas esse é o título do filme de hoje, um filme malucão, tá? Malucão, ficção científica, com aquela comédia ácida, muitas vezes uma comédia mórbida também. Alguns elementos, alguns personagens vão aparecer em tela e você vai se perguntar que diabo é aquilo. Um filme divertido, sim. Tenho várias ressalvas em relação a ele aí também, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Horribly wrong. Horribly wrong. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre a ficção científica maluca, explosiva e estranha. Boa sorte, divirta-se e não morra. Filme que está atualmente no cinema aqui no Brasil, dirigido por Gore Verbinski. Para quem não se lembra, o Gore Verbinski é o mesmo diretor do primeiro Piratas do Caribe, lá de 2003, dirigiu aquele Terror à Cura em 2016. E agora ele faz esse filme de ficção científica maluca, como eu disse, né? Ele tem ali muita coisa, é como se eles trazem ali vários elementos, né? Me lembra muito Black Mirror. Tem também uma pegada pastelona e ao mesmo tempo que ele vai andando ali numa coisa meio sessão da tarde, de repente você tem um gore, tal qual o nome do diretor, Gore Verbinski, você tem ali, sei lá, um momento mais brutal, né? Que dá uma quebrada nisso aí. O Sam Rockwell é o protagonista, um ator que eu gosto bastante, e aqui cai como uma luva para esse protagonista que é o Homem do Futuro. Um cara ali num restaurante, numa noite chuvosa, de repente ele entra ali no restaurante, cara barbudo, sujo, com vários equipamentos ali preso ao corpo, falando que ele é um cara do futuro e que ele precisa reunir um grupo de pessoas, porque o futuro tá apocalíptico. O futuro ali, ó, as pessoas estão acabando e tal, não vai durar muito mais tempo não. Tá? Então esse suposto grupo tem uma missão importante, a galera tá ali naquele restaurante, ele vai capitanear essa galera e quem sabe, né, eles possam salvar aí o futuro do planeta. Se a galera vai acreditar nesse cara, nesse papinho, será que você não é só um doidinho lá da rua que entrou no restaurante e tal? Né? Então, pelo menos a premissa inicial gira um pouco disso e dessa tentativa dele provar que ele também é o homem do futuro. E aí, eu não vou muito além na premissa não, tá? Eu vou parar por aqui. Ele vai recrutando esses personagens, a estrutura do filme também traz muitos flashbacks desses personagens que ele vai recrutando ali, né? E esses flashbacks me lembram muito como se fossem mini episódios de Black Mirror, por exemplo, né, que vai construindo um pouco a narrativa da ameaça, do que está acontecendo, envolvendo o que? Adivinha só, inteligência artificial, saindo do controle, né, tornando tudo muito caótico aí, podendo inclusive eliminar grande parcela da humanidade. Eu acho que essa coisa doidinha do filme é uma coisa que eu gosto, tá? Esse humor meio mórbido, meio ácido, às vezes umas coisas ali, de repente, não, o cara ele vai recrutar alguém só para morrer em um determinado ponto ali, né? E eles tiram leite de pedra dessa situação, virando, mas poderia ser, óbvio, um negócio mais sombrio, mais sério, mas não, eles trazem para um lado mais cômico da coisa. Ao mesmo tempo que eu acho que o filme ele tem umas fragilidades bem evidentes ali pra mim, tá? E eu digo já nessa parte dos flashbacks. A gente tem, sei lá, uns 4, 5 flashbacks no decorrer do filme todo, contando um pouco da história daquele grupo que está sendo reunido e tal, os dias anteriores. E são inserts ali pequenos, né? Porque a história principal é a aventura, é a jornada deles ali indo para essa missão para tentar evitar esse futuro pandemônio apocalíptico e tecnológico, né? Mas eu acho os flashbacks, ou a maioria deles, meio, aí eu desculpa o trocadilho, mas meio artificiais demais.
ou superficiais demais. São histórias mais rápidas, que eles tentam fazer ali uma mínima execução, desenvolvimento dos personagens, mas eu acho rápido, eu acho um pouco genérico, eu acho que mais atrapalha o filme do que ajuda, do que realmente agrega a história. E, de novo, né, parece que é uma ideia ali do filme mesmo, fazer essa coisa meio Black Mirror, né, nessas narrativas aí que vão formando o quebra-cabeça para a história principal. Eu acho que o filme, o roteiro do filme, tá? Ele se aproveita um pouco dessa coisa, nossa, nós somos muito bobões, né? A história é muito bobona e tal. Isso às vezes funciona bem, mas às vezes pode ser o calcanhar de Aquiles do filme também. Porque às vezes essa coisa meio bobona, ela pode ser bobona e pastelona um pouco demais. E aí é aquilo que a gente sempre fala, o humor é uma coisa complexa, né? É uma coisa que... Então, muitas vezes, nessa tentativa exagerada de ser bobão e pastelão demais, eu acho que, pelo menos para mim, o filme falha um pouco no texto, ou em alguns personagens, ou até se repete demais em alguns argumentos ali no decorrer do filme também. Mas a parte que eu mais gosto definitivamente desse filme é na linha presente, né? É como se fosse um presente que é futuro. Porque se a gente for parar para pensar isso, né? A gente tá vivendo num futuro de 20 anos atrás, esse é o futuro, oh meu Deus. Mas cara, olha quanto a tecnologia já está bastante desenvolvida agora em 2026. E daqui 5 anos, daqui 10 anos, meu amigo, né? Eu sinto, muita coisa vai ser excelente e tal, mas você fica com o pezinho atrás porque as coisas estão indo rápidas, né? Principalmente em relação a IA, etc, né? E o filme, ele aborda isso, ele traz esse presente que a gente já vivencia com um futuro muito próximo que pode dar ruim aqui nesse apocalipse do filme. E essa jornada ali desse homem do futuro, do Sam Rockwell, né, esse jeito doidão dele ali, meio imprevisível, né, porque esse cara chega ali do nada e essas pessoas podem ou não podem confiar nesse maluco, né, que tá falando de futuro e coisa e tal, mas tem momentos interessantes ali, tem momentos que eles partem um pouco mais pra ação, que tem perseguição, tem tiro, tem gente pulando ali de um prédio pro outro. E quanto mais o filme vai se aproximando do seu último ato, ele vai botando mais o pé ainda na loucuragem. Em personagens que aparecem ali em tela e é uma mistura de um monte de coisa que você faz. É como se fosse uma criação aleatória de inteligência artificial ali mesmo. Conversando com isso, que também é a temática do filme. Chega um momento, meu amigo, que a bagunça ela já é gigante, tá? Que aí é uma mistura de Black Mirror, com filme apocalíptico, com Toy Story, Lucas Toy Story, sim. Tem um momento ali que a gente vai comentar daqui a pouco na parte com spoilers, que me lembrou demais Toy Story. Inclusive a Zazie Beetz e o Michael Pena estão aqui nesse filme, e me deu um pouco de pena, porque assim, não é que eles estejam ruins no filme, eu acho que eles estão competentes, são dois atores que eu acho bons atores, né? Mas eu acho que eles são meio subaproveitados aqui. Isso diz muito também sobre o texto e o desenvolvimento ali daqueles personagens coadjuvantes. Mas em contrapartida, a personagem da Juno Temple tem um pouquinho mais de tempo de tela e consegue ter um desenvolvimento com um pouquinho mais de tempero. Então, meus amigos, boa sorte, divirta-se e não morra. É um filme que você pode ter certeza, não vai te deixar morrer de tédio, porque é coisa acontecendo o tempo todo e sempre uma estranheza ali na próxima esquina, e isso é legal. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona e às vezes fica algo, como eu disse, meio genérico demais, mesmo nessa tentativa de ser diferentão. Mas é aquele filme pipoca, tá? É aquele filme, assim, pipoca depende, porque tem umas coisas mais... pra uma galera mais velha aí, porque apesar de eu ter mencionado antes
que tem, às vezes, essa vibe sessão da tarde, não é muito sessão da tarde não, tá? É só de vez em quando. Então eu dou uma nota 6.5 para Boa Sorte, divirta-se e não morra, tá? Eu me diverti, sim, mas eu tenho essas ressalvas em relação ao filme. Me fica um gostinho de que talvez, aí não sei se é expectativa, pode ser, né? Que eu esperava um pouco mais dessa criatividade e dessa estranheza do filme que entrega até ali certo ponto, mas acaba caindo em algumas armadilhas aí, principalmente em termos de roteiro. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Why are you listening to this nut job? He's never been here before. Bem, vamos lá, o Homem do Futuro chega ali no restaurante e, obviamente, a galera vai achar que ele é um doidinho da rua ali, só que ele fala, ó, tô com uma bombinha aqui, se vocês não acreditarem, vocês já viram, né? Vai ali tudo pelos ares, né? Aos trancos e barrancos e pela livre e espontânea pressão, eles acabam tendo que acreditar no cara, até porque ele já passou por aquilo 117 vezes. Então é tipo um looping, que ele vai tentando e errando, né? E tentando naquele mesmo lugar fazer configurações, montar grupos diferentes, porque tem, sei lá, 50 pessoas no restaurante, então, né, ele tem que montar o grupo certinho. E aí a gente vai acompanhar mais uma montagem desse grupo, que ele junta ali os professores, que ele junta ali uma senhorinha, que ele junta a moça, a Ingrid, né, que tá vestida de princesa, que é feita pela Hailey Lu Richardson, que tá bem no filme, tá? Que é uma princesa que claramente tá ali deprê, que alguma coisa bem ruim tá acontecendo na vida dela. Inclusive é uma personagem importante pro filme, vai ganhando cada vez mais importância e peculiar, porque, por exemplo, ela tem alergia, essa moça, a Wi-Fi e tecnologia, né? Ela não tem celular, por exemplo, toda vez que ela chega perto de um celular, o nariz dela sangra, etc. E claro que isso mais pra frente no filme vai ter importância. Então, eles partem numa aventura ali, numa jornada, porque segundo o Homem do Futuro, nosso querido Sam Rockwell, ele fala ali, ó, tem um menino de 9 anos que ele tá desenvolvendo ali no quarto da casa dele uma IA que vai ser a responsável pelo apocalipse daqui uns anos, né? Então a gente tem que achar esse menino e interferir, impedir, né? Até falar, não, vamos matar o menino, não, nós vamos só impedir, tentar ver como é que é, né? E aí vão ter várias coisas nesse percurso, eles vão ser seguidos por caras mascarados, por zumbis ali. Aí eles literalmente botam os adolescentes, os jovens aqui do filme, como zumbis que estão ali vendo, né, o celular, e eles passam a perseguir a galera, né? E eles usam esse argumento algumas vezes no filme. E isso faz parte também de alguns flashbacks, né? Por exemplo, dos professores, o cara lá que toca no celular do pessoal e passam a perseguir ele, né? A personagem da Junior Temple, que teve um filho, perdeu um filho, né? Para um ataque a uma escola, e aí ela vai tentar um filho de inteligência artificial, e o menino é muito robótico, e aí consegue um negócio ali. Só que, de novo, tá? Esses flashbacks é como se cada um tivesse um tempo mais reduzido, né? Cada um vai ter ali 10 minutos. Então, ele precisa ser apressado, ele precisa contar a história daqueles personagens no recorte. Me dá uma sensação que praticamente todos esses flashbacks, por serem corridos demais e temáticas que, né, já foram trabalhadas antes e um pouco cansativas, né? E aí você tem a necessidade de trazer esse background de todos os personagens, né, para montar aquele quebra-cabeça. Isso faz o filme ficar longo, né? O filme ele tem 2 horas e 15 de duração e eu senti isso, tá? Por mais que o filme, sim, como eu disse na parte sem spoilers, tem momentos divertidos, tem, mas às vezes ele se engessa, às vezes ele se arrasta, e muito pela quebra desses flashbacks aí mais superficiais. Okay, I'm gonna finish getting ready for work.
E aí depois que a gente conheceu a história de quase todo mundo, a princesa lá que o namorado dela resolveu viver na realidade virtual e tal, o menino do futuro, né, que a mãe dele, né, acabou sendo atacada por um drone lá no futuro e ele decidiu como missão acabar com isso, né, eles não se aprofundam muito além, né, mais rapidinho que mostram ele quando criança. Porém, os que sobreviveram do grupo, que morre um pessoal ali de vez em quando, né, eles estão ali próximos da casa onde supostamente está esse menino criador dessa IA apocalíptica aí. E aí eles são atacados pelos zumbis adolescentes que olham lá o telefone. E aí, meu amigo, aparece ali do nada um gato gigante com a cabeça de gato, com vários gatinhos. Isso é bizarro, é muito essa coisa de uma IA meio que gera, como se uma IA gerasse uma criatura errada ali, né, que surge para atacar o pessoal, passa a devorar ali os zumbis adolescentes, porque é um gato com vários gatinhos e uma pata de cavalo, né? E esse gato acaba mais ajudando do que aterrorizando eles. Bem, o Homem do Futuro, né, e os que restaram ali mais uma vez chegam na casa que o menino tá, de fachada ali os pais deles, entram de confronto ali com o pessoal e chegam numa passagem secreta onde o menininho tá lá, ó, frenético, desenvolvendo a IA numa pilha ali de cabos, de fios, né, brinquedos ali, já chega na hora meio Toy Story, né, e eles tentando, o menininho carequinha, comendo o cheetozinho dele ali, não ouve a galera, eles tentando ali, né, falar com o moleque, mas o moleque, tal qual quase todas crianças e adolescentes atualmente, né, vidrados ali na tela, como se nós adultos também não fôssemos, né? Meu amigo, vira uma bagunça, porque aí vai para um momento Toy Story, onde os brinquedos ali viram uma vibe meio de terror e vai atacar o pessoal, e é cabo para lá, e eles tentando ali interferir no moleque. Conectam o filho lá da mulher que perdeu o filho, que tá com o filho ali em inteligência artificial no ouvido dela, e isso também é uma coisa que fica bem na superfície, né? Ah, não, porque é meu filho vai entrar ali no sistema do cara, né, e vai mudar, e aí é uma peleja para eles conseguirem conectar aí esse pendrive do moleque, né, para impedir que a inteligência artificial apocalíptica do inferno se desenvolva. Jeez, who created the AI would be so creepy and weird. E aí quando já tá todo mundo lascado, o Homem do Futuro ali preso com os cabos e tal, vem um brinquedinho ali do Toy Story, dá-lhe, passa a lambida no cara. Vem a princesa que tem alergia à tecnologia ali, com o nariz sangrando, e vai. E aí a gente tem a revelação de um plot twist, que na verdade essa personagem, a princesa, ela é mãe do Homem do Futuro, né? Ela engravidou do namorado que tá lá na realidade virtual, ela é que tá no futuro e acabou morrendo ali pro drone. E o cara é o filho dela tentando ali mudar a história e melhorar o futuro. E com muito esforço, a IA, o menininho, tenta convencer ela do contrário, mas ela conecta o pendrive, consegue impedir ali a criação da IA, né? Eles se salvam, o Homem do Futuro, que é filho dela ali, tá morrendo, tá nas últimas, né? Ele mais velho que ela bem mais jovem, né? Mas meu filhinho, vem cá. O Homem do Futuro vê ali o sol nascendo, né? Porque no futuro não tem mais o nascer do sol. E tá todo mundo felizinho, até demais, né? Os professores ali tão bem, a mulher reencontra o filho dela, mas da onde que surgiu esse filho dela? Só que o Homem do Futuro, prestes a morrer, e vê, não, tá errado. Deu errado, isso aqui é uma falha, a IA é uma grande ilusão, né? E aí ele aperta o botãozinho dele para ir para um looping ali, para sair daquela realidade onde mais uma vez não deu certo, né? E aí a princesa é levada, internada, dão ela como doida lá, e tudo começa a desmoronar, o bicho com a cabeça de gato gigante surge e tal. Deu errado, meu amigo, deu errado. Mas ao final, de boa sorte, divirta-se, não morra, a gente vê o início de um novo looping, né? O Homem do Futuro voltando lá pro início do filme, pra lanchonete, convocando o pessoal, agora indo direto pra mamãe dele, pra princesa,
né, convocando, fazendo as coisas diferentes para quem sabe dessa vez agora dar certo. Fim de boa sorte, divirta-se e não morra, né? É isso, tá? Pra mim acaba sendo um dos filmes já lançados, com alguns bons momentos, mas eu acho que cambaleia um pouco nessa proposta, principalmente em termos narrativos e de execução dessas ideias, dessas personagens, né? Enfim, mas essa é a minha opinião. Você pode ter se divertido mais com o filme, mais uma vez, não tô falando que o filme é ruim e tal, a gente tem que parar com essa concepção que só pode ser ou ruim ou bom demais, né? É o sistema. Não, existe um meio termo, eu acho que é mais ou menos o que acontece aqui. Deixa nos comentários a sua percepção do filme. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio também, se torne membro do canal. Claro, se você puder e quiser ter acesso antecipado a esses vídeos. E claro, né, você apoia mais a continuidade do canal e do lançamento de 4 vídeos semanalmente. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.